Ô Mago, só fica dançando aí, pô. Vou te mostrar como é que dança então mesmo. E aí, tartarugada ninja, só nos computers? Eu sou o Mago Splinter e tô aqui hoje pra quê? Pra gente pedir pizza, também pra gente falar o quê? De umas peças pra você que tá querendo montar o teu PC Topster. Volta e meia chega a cartinha aqui com gente pedindo dica de qual peça escolher, qual peça trocar primeiro e como começar a montar um PC legal para jogos. É por isso que hoje a gente tá aqui para dar esse tutorial básico para você que já quer montar um PC legalzinho. Para começar, o que você precisa? Você precisa de uma cadeira gamer igual essa daqui, que a gente ganhou da Pichau Game. Para quê? Para ficar já com o visual irado e poder sentar e só montar o seu PC em cima da bancada. Mas o primeiro de tudo, o que eu tenho que falar para você? Esteja preparado. Por quê? Porque essa parte de montar computador demora muito. Quer dizer, antes ainda de montar, a parte de escolher as peças demora muito, porque você vai ter uma infinidade de opções e um monte de coisa para você pesquisar e pesquisar de novo e pesquisar mais uma vez. Então, é um processo que demora e é por isso também que esse videozinho aqui, ó, só vai falar de 3 itens e os outros itens a gente vai falar em outro vídeo. Então você fica ligado que logo sai outro vídeo no canal. Então que você tem duas opções iniciais: AMD ou Intel. E aí você me pergunta, e aí Fábio, qual que é melhor? Essa é a pergunta de $1 milhão que eu não vou responder. E eu sei que é um saco ficar em cima do muro, mas assim como tudo na vida, a resposta, bem na verdade, é o quê? Depende muito, depende de uma série de fatores. Então depende da quantidade de dinheiro que você tem, depende do propósito do seu setup e dos jogos e aplicativos que você vai usar. Então eu não posso simplesmente dizer, compra AMD que é melhor, compra Intel que é melhor. Minha primeira dica, então, o que é? Compra AMD que é melhor, que eu não vou responder. Bem, na verdade, é o quê? Compra Intel que é melhor. Beleza? Vamos com calma e vamos analisar ponto a ponto. Minha primeira dica, então, o que é? Você pensar na quantidade de grana que você tem para montar um PC. Se você tem só R$4.000, você não vai poder, é claro, colocar um Coffee Lake i7-8700K. Como a gente não tem o Coffee Lake, na verdade, eu trouxe o Kaby Lake aqui, ó, i7-7700 e uma xícara de café para fingir que é um Coffee Lake. Mas a real é isso. Então, se você tem 4 mil, você não consegue comprar esse processador que já vai quase metade do seu budget ou do seu orçamento nessa peça. Você não precisa, por exemplo, pegar um Pentium G4560 ou um processador de terceira geração, porque não faz sentido. Então é importante pensar primeiro em longevidade do setup. Então a ideia é o quê? Você já pensar de repente no Intel sexta ou sétima geração pelo menos, porque aí você já vai ter tecnologias bem modernas e recentes, ou então pensar num Ryzen, e como o Ryzen é recente, pode ser o de primeira ou de segunda geração, que você já vai estar bem equipado para os jogos. E muita gente diz aí que Intel é melhor para jogos e que AMD é melhor para multitasking, mas isso não é bem verdade em todos os casos. Em alguns casos pode ser que a Intel dê mais FPS, em outros casos pode ser que o AMD dê mais FPS. Então é preciso você ponderar um pouco essa questão e buscar o que? Reviews e informações de outras pessoas que já testaram para você saber se os jogos que você vai rodar realmente vão rodar melhor na Intel ou na AMD. E eu não posso te dizer com toda certeza que vai ser só um que vai rodar melhor em todos os casos, mesmo que seja o Coffee Lake, que não é esse, ou que seja o Ryzen 7 2700X. Que é esse. É claro que é bom olhar coisas como clock, memória cache e outras especificações, afinal de contas, tudo isso vai incrementar na performance do seu computador, principalmente nessa questão aí do multithreading que os processadores mais avançados já têm. Agora é claro que, de repente, se você vai montar um setup econômico, não tem problema algum você optar, de repente, por um Ryzen 3, porque ele também vai te atender super bem nos jogos e vai dar conta de empurrar as placas de vídeo. E eis aqui um ponto que você deve pensar já no começo do seu setup. Se de repente você pesquisou esses processadores e eles estão um pouco fora da sua faixa de preço, ou se de repente, com a verba que você tem, você não vai conseguir colocar uma placa de vídeo no seu setup, aí de repente você pode optar o quê? Por uma APU da AMD, como esse Ryzen 5 2400G, que já vem com vídeo integrado e que, como a gente já mostrou aqui em outro vídeo, ele roda assim games até como o GTA, então pode ser uma boa opção. E aí, de repente, depois você faz um upgrade para outro processador e outra placa de vídeo. Mas tá aqui uma opção legal de começo. Agora, falando de placa-mãe, a história é a seguinte: muita gente comenta que não faz diferença, pode ir na mais barata. E, conforme a gente já mostrou em outro vídeo aqui também no canal, a história não é bem assim. Placa-mãe pode mudar sim um pouco o desempenho, às vezes não é muita coisa, porém você tem que se atentar a outros fatores. Primeira coisa de todas é chipset. Então a gente vai ter placas-mães de entrada com o chipset A320, por exemplo, da AMD, placas-mães mais recente aqui, com um chipset intermediário como o B450 e placas mais avançadas como essa que tem o X370. E tudo isso
é muito importante de você colocar em pauta na hora de escolher a sua placa-mãe. Eu acho que assim, a ideia da placa-mãe é você pensar se ela tem as funções que você precisa, se ela tem boas opções para upgrade e, de preferência, as tecnologias mais recentes. Afinal de contas, você não quer trocar de PC todo ano, né? E aí tem placas, por exemplo, como essa daqui, que tem um chipset que não libera overclocking. E se você é um cara dos benchmarks e quer bater recorde, aí essa placa não vai te servir. Então você vai precisar o quê? Investir, de repente, numa mais robusta que tenha essa configuração. Pegar uma placa-mãe com só 2 slots de memória, por exemplo, e um PCI Express X16 pode te gerar algumas limitações para o futuro, ainda mais que nunca se sabe, vai queimar teu PCI, ou se de repente você quer fazer outros upgrades de memória depois, isso vai acabar ficando inviabilizado nesta plaquinha. Só que não é só isso, ainda tem outras questões como setores de alimentação e outros componentes, capacitores, CIs e os componentes integrados que também vão fazer diferença no dia a dia. Afinal de contas, a placa-mãe é que vai controlar todos esses itens. Ela vai controlar o processador, vai fazer ele se comunicar com a placa de vídeo, vai controlar a memória RAM e vai controlar todos os demais componentes integrados. E tudo isso, é claro, que vai impactar para você no seu dia a dia. Outros pontos importantes. Se você é um cara que vai fazer streaming ou que precisa de muitas USBs por outros motivos, pensar na questão de USB é importante. E aí uma placa-mãe de entrada talvez não te atenda. E se você tiver poucas USBs, o que você vai precisar fazer? Instalar uma placa PCI que tenha mais USBs. Então tudo isso vai te onerar preço depois. Que chique, eu falei onerar. E aí você tem então que já avaliar... E aí você já tem que avaliar se esse valor não vale a pena investir de repente numa placa que já tenha mais USB. Quanta falação, hein? Uau! Por fim, mas não menos importante, aí como eu disse, das tecnologias, às vezes você já vai querer uma placa que tenha de repente um M2, se você quer fazer essa instalação depois. Você pode de repente optar por mais praticidade, colocando uma placa-mãe que já tenha Wi-Fi, que não é o caso dessa. E por fim, e não menos importante, tem um negócio interessantíssimo que é essa plaquinha, por exemplo, não tem RGB. E se você quer a crocância máxima, você vai precisar de uma placa com RGB para deixar o seu visual muito mais lindo. Então, com essas dicas aí de CPU e placa-mãe, você já tem uma base legal para o seu setup. Só que aí começa uma outra novela muito mais complicada, que é a Deus nos ajude nas placas de vidro. E você, meu consagrado, que já acompanha o canal dos bons hardwares, que é o nosso, é claro, já sabe o quê? Que tem duas marcas possíveis de novo. Então, AMD ou NVIDIA. Só que nunca é só, tipo, vou só escolher aqui AMD ou NVIDIA. Porque tem uma penca de marca, uma penca de modelo, uma penca de overclocking, e é tudo isso que dificulta bastante a escolha da placa de vídeo. Legal, Fábio, e como que eu faço para escolher entre tantos modelos? Primeiro de tudo, volta àquela questão que eu te falei, do dinheiro. Afinal de contas, se você tem só R$3.000, dificilmente você vai conseguir incluir uma 1060 no seu setup, porque ela vai te custar uns R$1.500, e aí já é metade do seu setup. Mas também você não precisa pegar uma placa de vídeo antiga ou usada, porque dá para pegar umas de entrada legalzinha aqui, que já vai ter tecnologias mais novas, mais overclocking e um negócio muito importante, RGB. E outra coisa importante, às vezes, se você ainda não tem muita expertise, você não precisa saber todos os clocks, todas as informações, como que funciona a arquitetura. Você pode começar pensando sobre os níveis das placas de vídeo. Afinal de contas, elas são divididas entre modelos básicos, modelo de entrada, modelo intermediário, modelo de alto desempenho e modelo entusiasta. Então, se você quer, de repente, jogar os games numa qualidade legal, você pode optar, às vezes, por uma GTX 1050 ou por uma RX 560, que é um nível acima dessa, e você já vai ter uma boa qualidade gráfica em Full HD. E se você já tem um pouco mais de grana, pode dar um salto de repente para a GTX 1060 ou para a RX 580 e já vai poder experimentar os games em Full HD com todos os níveis no máximo. E se você tiver com grana sobrando, aí você pode ir para 1070 ou qualquer placa acima disso, que aí você já vai experimentar até 4K e outras traquinagens mais que tem nos jogos atuais. É claro que é bom pensar em questão de especificação se você já entende disso, afinal de contas, mais clock e mais memória de vídeo vão te dar alguma diferença nos games. Mas, via de regra, muitas dessas coisas já são reguladas pela AMD e pela NVIDIA para não ter problema. É por isso que você não vai encontrar uma GTX 1070 com 4 GB de memória e também você não vai encontrar uma GTX 1050 de entrada ou uma RX 550 com 8 GB de memória, porque isso não vai fazer sentido nenhum. Não adianta você ter uma plaquinha com desempenho limitado e aí você ter 8 GB de memória de vídeo. Não funciona. Então essa questão da memória já vai estar meio que definido no nível de placa que você vai escolher. Outro ponto muito importante para você pensar na hora de escolher o nível da sua placa é se ela casa legal com o seu setup. Se de repente você já escolheu lá no começo um processador de entrada, como um Ryzen 3, não adianta você optar por uma GTX 1080 Ti
porque o seu processador não vai conseguir empurrar essa placa de vídeo e ele vai dar o famoso gargalo. E da mesma forma, se você pegou um Coffee Lake i7 8700K, não tem por que você colocar uma RX 550 nele, porque simplesmente vai ser inaproveitado o desempenho do processador. Aí é melhor, é claro, você casar um processador de alto desempenho com uma placa de alto desempenho. Eita, falei bastante hoje, hein? Falei mais do que papagaio. É por isso que agora a gente vai dar um relax, que é a hora de um outro quadro muito importante, que é o quê? Fale comigo. Luciana Costa, vídeo sem Fale com o Fábio não tem meu like, sorry. Brincadeira. Mas poxa, cadê? Fale com o Fábio, fale com o Fábio, fale com o Fábio, fale com o Fábio. Fale com o Fábio, fale com o Fábio, fale com o Fábio. Super Link Brasil. Louco demais! Jorge Tsukalos dos Hardware. Tu é fodástico, Fabinho. Hardwares. Ué? Antônio Nunes, quando ele falou fim de ligados, eu achei que diria que é hora de ficar atualizado. KKKKK. Canal incrível, Fábio. Espero que chegue a 1 milhão rápido. E aí, só nos computers? Rafael Videira. Mano, eu achei que tu ia deixar tocando saxofone guy o vídeo todo. KKKKK. Então, eu também pensei que ia ficar tocando saxofone guy. Ainda bem que não tocou, né? Então tá muito bonito. E aí, turma, esse papo ajudou de montão? Então aproveita e deixa o seu comentário aí se você ainda tem dúvidas sobre processadores, sobre placa de vídeo, sobre placa-mãe. Comenta aí o que você tem de dúvida, que a gente pode ir respondendo na sequência. Espero que vocês tenham gostado do formato e muito em breve, talvez semana que vem, vai ter a segunda parte com os demais componentes. E também o que você faz agora, se você gostou desse vídeo, você deixa o like supimpa pra nós aqui, o like dos ninjas, também se inscreve no clã do Hardware, que é nós, e é claro que dá o chute na sineta retumbante, beleza? Eu sou o Fábio Jordan, você me encontra no Instagram no @Fábio Jordan, agradeço muito a sua companhia e hasta luego. Confira no próximo episódio de The Hardware Show a misteriosa dança de Fábio Jordan para derrotar o temível mago do hardware.